Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro Eu Quero, Eu Posso, Perspectivas para as Mulheres Cristãs, mas serve para os homens também, como eu tenho falado, tenho aprendido muito, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ver o capítulo 2, que está falando sobre um frasco maior. E ficando alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2, um frasco maior. Diz o seguinte, ó: São muitos os que se encontram num frasco pequeno demais para permitir o pleno uso do seu potencial. Grande parte das pessoas, em alguma ocasião, deixou-se sufocar por uma autoimagem negativa. Nos sentimos inferiores, inibidas, sem força e ou pobres. Passamos, passamos tanto tempo pensando em nós mesmas que não conseguimos fixar nossas ideias em como podemos mudar. A fim de poder mudar, temos de descobrir um frasco maior. Depois de termos sido medíocres por tanto tempo, não sabemos como conseguir um frasco maior ou desenvolvermos uma atitude do tipo não consigo. Vamos examinar algumas abordagens específicas que você pode usar para colocar-se num curso de autoaperfeiçoamento que irá enriquecer a sua vida e dar-lhe o ímpeto necessário para ser tudo o que pode ser, usando o melhor que existe em seu íntimo. Participe de alguma experiência de aprendizado. Não faz diferença qual seja o aprendizado, contanto que seja interessante, significativo e estimulante para você. Pode ser um curso universitário, um seminário na igreja ou um grupo de estudo de mulheres. Pode ser também aprender uma outra língua ou um instrumento musical. Aprender é um meio de incentivar a vida. Muitas vezes a experiência coloca você em contato com novas pessoas. Ela tira de sua mente as preocupações aborrecidas, inúteis. O aprendizado pode dar a você uma nova perspectiva sobre um velho problema, uma medida de confiança que não pode obter de nenhum outro modo. Ele lhe dá algo a compartilhar com outras pessoas. Você nunca é velha demais para aprender. Entre em contato com as artes. Isso não precisa ser necessariamente uma experiência de aprendizado, mas sim o prazer e apreciação da literatura, arte ou música. Tanto podem, tanto podem ser as suas próprias produções como a de outros. Algo tão simples como observar um pôr do sol pode ser a experiência mais emocionante que você já teve. E, além disso, como uma recompensa extra, ela coloca você em contato com Deus. Descubra maneiras agradáveis de entrar em contato com a natureza. Isto pode incluir coisas como ir a um zoológico ou visitar vários tipos de jardins. Ou você talvez prefira cultivar suas próprias plantas ou ter um animal de estimação. Muitas pessoas gostam de ir para as montanhas a fim de experimentar a grandiosidade da natureza. As autoridades descobriram que levar jovens delinquentes para ambientes em que fiquem em contato com a natureza os ajuda a obter uma nova percepção sobre suas próprias pessoas e uma nova perspectiva sobre a sua situação. Nos momentos em que você entra em contato com a natureza, fica distanciado do mundo que o rodeia. Isso lhe dá tempo para pensar, refletir, imaginar, sonhar, ter esperança. Quando você alimenta o seu cão ou o seu gato, ou rega sua planta favorita,
Nesse momento, justamente nesse momento, você pode ser apenas você, e sendo apenas você, mesmo por um momento, você pode compreender alguma coisa sobre a sua pessoa que nunca havia percebido antes. Entrar em contato com a natureza pode proporcionar um contato com você mesma, e o seu mundo se expandirá assim um pouco mais. Entre em contato, entre em contato com as pessoas, compartilhando, servindo e mostrando interesse. Subtítulo: Compartilhando. Você pode perguntar: o que tenho que pode ser compartilhado? A resposta é naturalmente: compartilhe sua própria pessoa. Quanto mais você desenvolver-se da forma mencionada acima, tanto mais terá condições de compartilhar com outros. Não há nada de errado, sendo na verdade admirável compartilhar sua fortuna ou bens materiais, mas essas são coisas transitórias. A entrega de sua pessoa pode ter um valor essencial que jamais se perderá, seja para você ou para quem recebe essa dádiva. Várias vezes meus filhos, um amigo ou um cliente repetiram coisas que eu lhes dissera. Eu nem sempre me lembro de ter dito essas coisas, mas isso me faz compreender o seguinte: 1. Como devo ter cuidado com o que digo? 2. O que digo a outros podem ser importante para eles. E, ao compartilhar com eles, eu talvez dê significado e felicidade à vida de outras pessoas. Isto será possível para todos nós, se nos empenharmos em enriquecer nossas próprias vidas e depois compartilhar com outros o que aprendemos. Isto pode ser feito na forma de tempo, talento ou treinamento. Cada um de nós pode encontrar uma área específica em que nos seja possível compartilhar. Procure por mim mesmo, mas não pude encontrar-me. Procurei por mim mesmo, mas não pude encontrar-me. Procurei por Deus, mas o meu Deus não pude ver. Procurei meu irmão, e nele encontrei as três coisas. Leia Mateus 25, 31 a 40. O versículo 40 diz: abre aspas, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, fecha aspas. Subtítulo: Serviço. Li há alguns anos, num boletim da igreja, um pequeno ditado que diz o seguinte, abre aspas, serviço é amor em roupa de trabalho, fecha aspas. Podemos dizer, amo você, mas essas serão palavras vazias sem que façamos as obras do amor. Há tanto serviço que podemos prestar às pessoas. São tantos os sofrimentos ao nosso redor. Se não tomarmos cuidado, iremos ficar tão envolvidos em nossas próprias dificuldades e preocupações que deixaremos de perceber as necessidades alheias. Isso é mal, porque muitas vezes, ao tratar das feridas de outros, curamos as nossas. O excesso de concentração em nossos sofrimentos pode impedir que venham a cicatrizar-se. Você já teve uma ferida que não conseguia sarar porque estava sempre tirando a sua casca? As crianças fazem muito isso, mas os adultos também agem assim de forma mais abstrata. Do seu livro, The Wounded Healer, entre aspas, O Médico Doente, Henry J. M. Nowhere diz que não devemos tirar de uma vez todas as bandagens de nossos sofrimentos, porque então não poderíamos, se necessário, socorrer outra pessoa ferida. Devemos estar sempre prontos a prestar serviço a outros.
Subtítulo: Solitude. Isso se compara ao serviço, mas pode ser uma abordagem mais passiva, embora significativa e útil. Solitude é cuidar ou interessar-se. Ela não requer necessariamente um ato de serviço, não sendo, porém, menos importante. A solitude ou interesse pode expressar-se na forma de oração, e enviar uma nota mostrando atenção ou perguntar sobre o bem-estar da outra pessoa. Pode ser um sorriso amigo e interessado ao passar de longe por alguém num prédio da igreja, ou colocar a mão no ombro de alguém que está sofrendo. A solitude é um meio de nos dar a outros. Tenho um recorte de um boletim da igreja que já se amarelou com a idade. Ele se encaixa bem nesse ponto sobre a dádiva de nós mesmas. Diz assim: a arte de dar, abre aspas. A arte de dar abrange muitas áreas. Emerson disse muito bem: anéis e joias não são presentes, mas desculpas em lugar de presentes. O único presente verdadeiro é uma parte de si mesmo. Damos de nós mesmos quando oferecemos dons do coração: amor, bondade, alegria, compreensão, simpatia, perdão. Damos de nós mesmos, é, damos de nós mesmos quando damos dons do Espírito. Dois pontos. Oração, beleza, aspiração, fé. Damos de nós mesmos quando damos o dom das palavras. Dois pontos. Encorajamento, inspiração, orientação. Damos de nós mesmos quando damos dons do coração. Dois pontos. Ideias, sonhos, propósitos, ideais, princípios, planos, invenções, poesia. O maior dom que um homem pode dar aos seus contemporâneos e sua época é o dom de uma vida construtiva e criativa. Fecha aspas. Foi escrito por Wilfred A. Peterson. Fique em contato com Deus. Já sugerimos que entrar em contato com as pessoas e a natureza pode colocar você em contato com Deus, mas isso não basta se você quiser ficar perto do Senhor. É preciso haver uma doce comunhão a fim de existirem condições para o desenvolvimento de uma amizade profunda e permanente. O mesmo acontece com a nossa comunhão com Deus. Três sugestões são úteis aqui para lembrar como podemos ser amigos de Deus. Primeiro, andar com humildade. Miqueias 6:8, que citamos antes, pode ser enfatizado aqui, abre aspas. E que é o que o Senhor pede a ti, senão que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Fecha aspas. Em Tiago 4, 6 e 7 também lemos, abre aspas, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fecha aspas. Uma outra passagem muito citada é Provérbios 16, versículo 18 e 19. Abre aspas. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Fecha aspas. Quando andamos humildemente com Deus, sentimos muito menos as pressões da vida. Essa atitude nos confere uma satisfação interior que melhora a nossa autoimagem, mediante o conhecimento de que somos filhos de Deus. Segundo, fazemos amizade com Deus lendo a sua palavra. Davi declarou em Salmos
19, 105, abre aspas, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, fecha aspas. No versículo 11, desse mesmo capítulo, ele diz, abre aspas, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, fecha aspas. Ler, estudar, praticar a palavra de Deus nos ajuda a evitar o pecado. Quanto mais você estuda, tanto mais se achará a Deus e ele, por sua vez, se aproximará cada vez mais de você. É nisso que está a felicidade. O mundo quer desviar-nos com promessas de prazer, mas estar estas duram apenas um instante. A palavra de Deus nos confere um prazer duradouro através de uma paz e contentamento que o mundo não pode dar-nos. Uma vida de oração contínua e fervorosa é o terceiro meio de fazer amizade com Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte, abre aspas, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Fecha aspas. Até mesmo Cristo teve uma vida de oração ativa. Veja Lucas 3, 21 e 22, Lucas 5, 15 e 16, Lucas 22, 31 e 32. Lucas 6, 12 diz que ele passou a noite inteira em oração. Você já orou alguma vez a noite inteira? Mateus 6 fala sobre a importância de uma vida de oração pessoal. Se não tivermos cuidado, a oração em público pode tornar-se um verdadeiro exercício de oratória que talvez não expresse nossas necessidades mais profundas. As suas orações em particular podem ser apenas um derramar do coração, sem preocupar-se com a eloquência da linguagem. Paulo, em Romanos 8:26, nos diz que o Espírito Santo nos ajuda nas orações, abre aspas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Fecha aspas. É interessante notar que a oração modelo em Mateus 6 inclui os 4 aspectos da vida que mencionei anteriormente: espiritual, físico, social e mental. Nossas orações devem incluir louvor e adoração, ações de graças e súplicas. Devemos ter cuidado para que nossas orações não sejam unilaterais. Muitos de nós têm uma vida de oração anêmica. Só oramos quando queremos alguma coisa. Se passarmos mais tempo louvando, grande parte da nossa lista de necessidades será automaticamente atendida. Quanto mais concentrarmos nossa mente na glória de Deus, tanto menos nos preocupamos com as nossas necessidades. Abre parênteses, muitas delas inventadas para o nosso prazer e autogratificação, fecha parênteses. Nossas súplicas devem harmonizar-se com a ideia de tirar da mente e deixar Deus agir. Isto exige o andar humilde, de que já falamos. Nosso orgulho quer manter o controle em vez de deixar que Deus decida o que é melhor para nós. Em lugar de orar, pedimos força e coragem. Oramos para ficarmos completamente livres e que não é geralmente a maneira natural de Deus tratar das situações em nossa vida. Em casos de morte iminente, por exemplo, seja a nossa ou a de outrem, tendemos a apegar-nos ao mundo e evitar o céu como se ele não fosse real. Nos casos de doença, queremos a cura,
não compreendemos que muitas vezes uma doença pode ser em si uma restauração, tanto para o corpo como para a alma. Orar pedindo coisas nos torna cobiçosas. Orar pedindo prudência no uso das coisas nos torna sábias. Precisamos ter uma vida de oração ativa que nos mantenha em contato com Deus, colocando-nos nas mãos dele e confiando fielmente que Deus responde às nossas orações da maneira que será melhor para nós. Conclusão. E isso é tudo. Não apresentei respostas finais ou garantias de uma autoimagem positiva, mas algumas diretrizes para a sua vida que servirão para fazê-la pensar sobre si mesma de maneira positiva e que, por sua vez, irão melhorar a sua autoimagem. Isso não vai acontecer num dia. Trata-se de um empreendimento para a vida inteira. A fim de fazer progresso nessa área, temos de esforçar-nos constantemente para atingir, manter e restaurar nossa autoimagem positiva. Perguntas para discussão. 1. Quais algumas coisas que você pode fazer para enriquecer sua vida e desenvolver uma autoimagem melhor? 2. O desenvolvimento de uma autoimagem positiva é um empreendimento imediato, alcançando de uma só vez. De uma só vez? É uma pergunta. 3. Por que a maioria de nós jamais alcança seu verdadeiro potencial? 4. De que forma entrar em contato com pessoas melhora nossa autoimagem? 5. Quais são as 3 maneiras de fazer amizade com Deus? Olha aí, depois a gente vai fazer o próximo vídeo, com o capítulo 3, que vai falar sobre prisões autoconstrutivas. Prisões autoconstrutivas, tá bem? Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, Perspectiva para as Mulheres Cristãs, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus grupos aí, de família, de amigos, do serviço, do bairro, e que todos possam se inscrever aí no canal para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas, tá bem? Se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, e se você mora longe, a gente pode fazer isso também por videochamada, tá bem? Fico muito feliz do tempo que você tem investido aí em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente com esse tempo que você tem dedicado a Ele, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Amém?